como a devoção ao menino Jesus de Praga está ligada à defesa da fé e à cura da depressão. Você conhece essa história? É o que nós conversaremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins e este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos. Ainda estamos na oitava de Natal e nada mais apropriado do que falarmos sobre o menino Jesus de Praga. É muito conhecida, né, essa expressão, essa invocação, menino Jesus de Praga, mas é pouco conhecida a história. Aliás, no dia 6 de janeiro, agora, amigos nossos na Europa vão levar as nossas intenções, as suas intenções de todos os membros do nosso grupo para o santuário do Menino Jesus de Praga lá na Europa. Nós ainda temos até o dia 1º e eu recomendo que incluam no link na descrição do vídeo suas intenções, sobretudo as iniciais das crianças e dos jovens da família, pedindo particulares bênçãos do Menino Jesus para este novo ano. Se ainda não conhece o Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, é uma boa ocasião também para no mesmo link conhecer, basta ver também a descrição. Na própria página onde quem já é membro pode colocar as suas intenções, rolando para baixo tem várias explicações, não é difícil, tem muitos benefícios, sobretudo espirituais. Nós vamos ver agora que a devoção ao Menino Jesus de Praga tem frutos abundantes, sobretudo em 3 pontos. Primeiro, a defesa da fé católica contra os seus inimigos. Segundo, a defesa contra os males psíquicos, como no caso da depressão profunda. E a perseverança no meio das adversidades. A própria história da imagem e do convento carmelita, onde ela fica, é testemunha disso. A famosíssima imagem do Menino Jesus de Praga, na capital da República Tcheca, do que hoje é a República Tcheca, está na igreja Nossa Senhora das Vitórias. Sabe a razão disso? É que esse santuário e a imagem milagrosa do Menino Jesus de Praga estão relacionados com várias vitórias dos católicos contra os ataques dos protestantes e, mais tarde, da ocupação dos nazistas e dos comunistas. Já no século XVII, no período daquela sangrenta Guerra dos 30 Anos, foi quando, bem no início do protestantismo, o protestantismo tentava militarmente, inclusive, se impor naquela parte da Europa. Então, o superior geral dos carmelitas, o hoje venerável Frei Domingos de Jesus Maria, ia para a batalha exortando os exércitos católicos a defenderem a fé contra aquela acometida calvinista. De fato, os católicos, animados por esse religiosos, na verdade, conseguiram a vitória, mas sobretudo por causa desse provincial. E em sinal de gratidão por esse provincial, em 1624, o imperador Fernando II, imperador do Sacro Império Romano Alemão, chamou os carmelitas para a cidade de Praga, porque Praga era, naquele momento, a capital desse império. E concedeu a esses monges carmelitas a igreja que foi rebatizada com o nome de Santa Maria da Vitória, por causa da ajuda concedida por Nossa Senhora ao exército católico naquela batalha. 4 anos depois, o prior carmelita da cidade, né, antes tinha sido o prior dos carmelitas, geral dos carmelitas, agora o prior dos carmelitas da cidade de Praga, Frei João Luís da Assunção, ele disse aos seus religiosos que ele tinha recebido uma inspiração misteriosa da providência para venerar de um modo especial o Menino Jesus, para que ele protegesse aquela comunidade religiosa e especialmente quem estava entrando, os noviços, para que eles obtivessem aquele espírito de Nosso Senhor, da verdadeira humildade, mansidão, etc. Quase que simultaneamente, e sem comunicação alguma, a providência também inspirou a uma nobre, uma princesa, Polixena de Lobkowicz, acho que é assim que lê, e inspirou ela a doar ao convento carmelita uma imagem de cera do Menino Jesus que ela tinha. E é o Menino Jesus representado de pé, portando trajes de rei, com o globo na mão esquerda e na mão direita, em atitude de abençoar. Então, essa princesa Polixena disse ao prior, ao entregar a imagem: eu vos ofereço, querido padre, o que mais quero no mundo. Honrai este menino Jesus e assegurai-vos de que, enquanto venerardes, nada vos faltará.
Então o frei João Luiz agradeceu o presente, que vinha milagrosamente ao encontro do seu desejo, e ordenou que a imagem fosse colocada no altar do oratório dos noviços. Então ali os carmelitas se reuniram todos os dias para louvar o divino menino e recomendar as necessidades. E a partir dali foram vários os milagres obtidos a partir da devoção ao menino Jesus de Praga. Por exemplo, um fato extraordinário que comprovava o quanto a providência queria aquela devoção. Lá dentro tinha, no convento já há muito tempo, uma plantação de uva que nunca dava fruto. E de repente, da forma mais imprevista, começou a florescer, a frutificar, diz aqui, com seus frutos mais doces e esplêndidos do que se podia imaginar. Já era um primeiro sinal ali de que Deus Nosso Senhor queria aquela devoção. Mas o que eu queria especialmente comentar hoje era uma graça que diz muito respeito às nossas necessidades de hoje. Nesse mesmo convento morava o frei Cirilo da Mãe de Deus, era o nome dele, nome de religião. Então, só que ele estava acometido de uma séria crise, uma espécie de noite escura da alma, né, ou uma depressão muito profunda. Algo nesse sentido, de um problema inclusive psíquico, ao que tudo indica. E o prior, notando ele abatido a esse ponto, e depois de se informar do problema dele, sugeriu que, como estava na época do Natal, ele fosse aos pés da imagem do menino Jesus e pedisse a cura. Então foi. O frei, conta aqui o artigo do senhor Plínio Solimeu, a referência está na descrição. Obedecendo, frei Cirilo dirigiu-se à imagem do menino Jesus. Querido menino, olhai minhas lágrimas. Estou a vossos pés, tende piedade de mim. E no mesmo instante, a gente sabe como esses problemas eles levam tempo para se solucionar, quando se solucionam. Mas naquele mesmo instante, ele sentiu como que um raio de luz penetrar na sua alma, fazendo desaparecer todas as angústias, dúvidas, sofrimentos. E ele, sumamente comovido e agradecido, esse frei Cirilo, tornou-se um verdadeiro apóstolo da devoção ao menino Jesus de Praga. Bom, então esse primeiro ponto está muito ligado à devoção ao menino Jesus de Praga. Poucos anos depois, teve um novo ataque dos protestantes. Os soldados protestantes invadiram as igrejas, os conventos, profanando, destruindo os objetos litúrgicos, sobretudo as imagens. E muitos carmelitas foram levados para outra cidade antes dos protestantes entrarem, mas ficaram 2 para cuidar do convento. Só que os protestantes entraram no convento e colocaram os 2 frades carmelitas que tinham ficado lá na prisão. E começaram a depredar o convento. E viram no oratório a imagem do menino Jesus e começaram a rir, a zombar, onde já se viu venerar uma imagem assim. Então um dos soldados, para se mostrar, decepou as 2 mãozinhas da imagem e os outros soldados aplaudindo e rindo. Depois empurrou a imagem por meio dos escombros. É misterioso, né? Eles podiam ter destruído, é uma imagem de cera, imagina. Eles podiam ter destruído, mas a gente vê que a providência permite certas coisas e não permite outras, para sua maior glória no futuro. E a imagem ficou ali, e quando a paz foi restabelecida, os carmelitas puderam voltar, mas não encontraram a imagem. Eram muitos escombros, isso levaria anos, né, para colocar tudo em ordem. Só que a paz durou pouco. Os suecos protestantes novamente sitiaram a cidade. Então o frei Cirilo, o mesmo, sugeriu que se recomendassem ao pequeno rei, né, e logo começaram a revirar tudo procurando a imagem. Finalmente encontraram e diante dela recomendaram à cidade o menino Jesus. Pouco tempo depois, milagrosamente, os suecos desistiram do cerco, deixaram o cerco e foram embora. Um dia, estou resumindo a história, um dia frei Cirilo estava em oração diante do menino Jesus, pedindo pela comunidade, quando o menino Jesus apareceu para ele ali no momento e disse: tende piedade de mim e eu terei piedade de vós. Restituí a minha imagem às mãos que os hereges me cortaram. E quanto mais me honrardes, mais vos favorecerei. Mas as dificuldades para restaurar a imagem, por mais que eram 2 mãozinhas, só que seria necessário fazer de uma maneira bem feita, era preciso pagar um artista para isso. Só que o dinheiro não aparecia. Outro dia, Nossa Senhora apareceu a esse frei Cirilo, insistindo que o menino Jesus devia ser restaurado quanto antes e posto à veneração dos fiéis.
Poucos anos depois, em 1648, as tropas protestantes da Suécia novamente invadiram a cidade e transformaram o convento carmelita em hospital de campo para atender os feridos da guerra. Mas, curiosamente, nenhum dos 160 soldados feridos que estavam ali, protestantes, nenhum deles se atreveu a fazer nada contra a imagem. Até pelo contrário, o comandante sueco, o general Königsmark, passando pela capela durante uma inspeção, viu a imagem, se ajoelhou e disse, isso tem os relatos da época: ó menino Jesus, eu não sou católico, mas eu também creio em tua infância, e eu estou impressionado a ver a fé dos católicos e os milagres que fazes em seu favor. E eu prometo que no que for possível farei levantar o aquartelamento do convento. Ou seja, ele ficou tocado pela fé dos católicos. Quem sabe ele depois se converteu, inclusive, isso eu não sei. Mas pouco depois, já os suecos levantaram o assédio de Praga e todos na cidade atribuíram a libertação à proteção do menino Jesus, que tinha tocado o coração daquele general. Em 1675, o Frei Cirilo da Mãe de Deus morreu, entregou sua alma a Deus em odor de santidade aos 85 anos de idade. Só que em 1744, mais uma vez as tropas dos protestantes cercaram Praga. As autoridades da cidade foram até o convento dos carmelitas, pedindo ao prior do convento que o menino Jesus fosse levado em procissão solene pela cidade, a fim de livrar da destruição daqueles hereges protestantes. E realmente, chegou a uma capitulação honrosa, sem batalhas. Poucos meses depois, já os protestantes misteriosamente deixaram Praga e todos os habitantes foram à igreja de Nossa Senhora da Vitória para agradecer ao menino Jesus mais essa graça. Então a gente vê proteção da fé católica atrás de proteção. Já no século XX, eu vou caminhando para o fim, durante a Segunda Guerra Mundial teve a ocupação de Praga pelos nazistas e depois pelos comunistas. Mas nenhum nem outro conseguiu fazer nada contra aquela imagem milagrosa que continuou no seu trono na igreja de Nossa Senhora da Vitória. Mas os comunistas, o que eles conseguiram foi restringir a veneração da imagem apenas para os habitantes daquela paróquia local. Só que as monjas carmelitas que tinham sido deportadas de Praga continuaram a difundir clandestinamente estampas com o menino Jesus. Moral da história: as invasões protestantes passaram, o nazismo passou, o comunismo soviético passou e o menino Jesus de Praga, essa singela imagem de cera, apesar de odiada pelos anticatólicos, continua até hoje no mesmo santuário, ali o pequeno rei dispensando seus favores celestiais. E aqui nós temos algumas marcas e alguns frutos típicos da devoção ao menino Jesus de Praga: defesa da fé católica contra seus inimigos, defesa contra os males psíquicos, como no caso da depressão, e perseverança no meio das adversidades. É por isso que eu encorajo novamente, ainda temos alguns dias, a que todos os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos incluam, não deixem de incluir as suas intenções. Temos apenas alguns dias e pode ser um fator de graças para toda a família, em especial para as crianças e para os jovens. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.